Como diz o ditado, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Os meus convidados de hoje, meus queridos convidados, amigos, e eu respeito muito o trabalho dessas duas pessoas, porque eu sou cliente deles. Eles literalmente entraram aqui na minha escola, no ClipTube, e arrumaram a parte de pessoas, de contratação, uma parte também muito interessante, que foi a parte estratégica. E eu quero apresentar esses dois empreendedores maravilhosos que hoje estão com uma trajetória incrível. Patrícia Mille, minha querida amiga. Prazer. E Nossa, Rosino. Rosino, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Paty, seja bem-vinda. E vamos falar hoje sobre pessoas, vamos falar hoje sobre contratação, sobre negócio, sobre como tirar a empresa literalmente lá do fundo do poço. Da UTI, né? Da UTI, da respiração por aparelhos e botar ela lá em cima voando. Vamos? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, como é que surgiu essa parceria, essa vontade de trabalhar com pessoas? Eu sei que a Paty é mais especialista na área de recursos humanos, Rosino na parte de mentorar empresas. Então, Paty, conta aí, como é que surgiu essa paixão aí pelas pessoas, pelo RH? Surgiu fazendo gestão de pessoas. Eu tive oportunidades na minha carreira, onde eu me posicionei como colaboradora em empresas por onde eu passei, e eu comecei a observar muito comportamentos antes mesmo de ter uma graduação. Legal. E ali eu percebi que eu precisava me desenvolver, eu comecei a me inspirar em pessoas maiores do que eu. Certíssimo. E eu era apenas uma operadora de telemarketing. Legal, eu gosto de contar Paty. essa história, porque as pessoas falam, mas vocês estão onde vocês gostariam, né? Vocês são felizes, trabalham com o que amam, porque vocês ganham bem, têm sucesso. Sim, mas tem uma trajetória que a gente costuma dizer que foi feita e nem todo mundo fez parte disso, né? Então, a verdade começamos de baixo. Eu, em particular, fui operadora de telemarketing, helpdesk depois, supervisora, gestora. E quando eu virei gestora na empresa que eu estava, eu fui aprendendo a fazer gestão estratégica, muitos treinamentos. E depois a formação, a primeira que eu tive, não tinha nada a ver com gestão de pessoas no RH. Então você vê, tudo é válido. Lá na frente eu usei o conhecimento dessa primeira graduação. Legal, mas o fato Paty. é que eu identifiquei, a graduação era de TI, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu identifiquei que o meu ponto forte não eram processos, a tecnologia em si, mas as pessoas. Legal. E comecei a estudar comportamento humano, e ali eu me apaixonei em ajudar pessoas a se transformarem na sua melhor versão. Que beleza, E Paty. foi aí que começou a paixão por RH, e comecei a migrar para RH também por oportunidade em paralelo à profissão. E ali a gente começou a galgar uma carreira. Antes de ser consultora de empresas, eu gerenciei equipes. Eu digo que eu em particular tive um time de 400 pessoas, que eu era responsável pelo resultado. Uau. E ali eu tive um laboratório que me pagava para trazer resultado. E o que se esperava em um ano de resultado, eu consegui trazer em 3 meses. Que legal. E eu comecei a desenvolver uma metodologia própria, e ano a ano foram 15 anos testando essa metodologia. Uau. E o Rosino fez parte disso em um determinado momento, e começamos a aprimorar isso. E entender ali a necessidade da empresa, do empresário, que precisa faturar, Claro. que é rentabilidade para o negócio, Sim. mas a pessoa também quer se sentir feliz, ela também quer ganhar, e ela tem elementos aqui que a gente precisa enxergar, que uma vez oferecido a elas trazem também a sua melhor performance. Sim. Nem tudo é dinheiro, Perfeito. mas dinheiro também, ele é importante estar condizente com o cargo. É um assunto mais longo pra gente Não, mas a gente vai entrar em processo falar. seletivo, né? E você, Rosino? A gente vai falar sobre isso. Eu, inclusive, eu quero saber dessa estratégia. Tá. Dessa estratégia aí que diminuiu, que desdobrou o tempo. Ah, legal. Exatamente. E aí, Rosino? Minha carreira é muito Deixa eu só botar um parecida. pouquinho mais perto de você, cara. Minha carreira é muito parecida com a da Patrícia. Legal. Então, a gente vem de grandes corporações, call center. Então, a gente até brinca, né? A Patrícia fala assim, que eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, só você, porque eu não tenho nem idade para isso. Então, a nossa carreira ela é muito parecida. Então, a gente vem da base ali, que eu acho que hoje as pessoas que trabalham em call center têm grandes oportunidades dentro da maioria das instituições. A pessoa que começa ali como operador de telemarketing, como nós trabalhamos em grandes call center multinacional, então lá dentro nós temos para onde nós queremos ir. Então você parte para um RH, você parte para um marketing, ou para um TI, ou para a gestão.
então nos deu essa possibilidade. Então Perfeito. a Patrícia focou muito na área de RH, que eu acho que é a parte que ela domina e ela permeia muito bem. E eu voltei muito para a área de gestão, business, número, e foi aonde a gente começou a nossa carreira profissional aí para fazer gestão e negócios. Cara, vocês se complementam muito bem. Muito, muito bem. E até engraçado, porque o que acontece muito hoje? Nós somos um equilíbrio, né? Então, nas mentorias que nós damos para os empresários, e aí é um papel que a gente assume na ponta, e muitas vezes a gente até brinca, nós viramos o CEO das empresas. Legal. Porque em algum momento a gente parte para dentro da empresa para entender. Então, a Patrícia, como ela é muito gestão estratégica de pessoas e eu sou muito business, a gente sempre entra nessa balança. Porque eu quero ver o número. Sim. Meu número, não existe, né? Esse negócio essa falácia de tá tudo muito bom, não existe. Tá. Então eu sou muito número, resultado, e a Patrícia vem ponderando com as pessoas. Então esse casamento pra gente ele é muito positivo. Cara, que bacana. Sem contar que a gente já se conhece há mais de 20 anos, então fica fácil essa interação, tanto profissional. Vamos começar então essa sabatina agora em alto estilo. Qual a importância, Paty, que você vê no RH para uma empresa? E tá, o que é o RH? Porque muita gente confunde. Super importante. E quando a gente fala RH, algumas pessoas ilustram como se fosse assim, é um setor dentro de uma empresa. E não é? Eu enxergo que o recursos humanos é você observar as pessoas que estão dentro da empresa e extrair delas os melhores resultados. Beleza. E aí elas precisam de processos, apoio, liderança, tecnologia, para que elas consigam entregar o resultado. Perfeito. Quando se tem especialista em comportamento humano, esse especialista consegue ajudar as demais lideranças a extrair o melhor daquela pessoa, desenvolvendo competências, conhecimento técnico, habilidades, atitudes devidas, para que então a empresa cresça. Foi isso que eu fiz lá atrás no início da minha carreira, quando comecei na minha primeira experiência gerenciar equipes. E eu vi, puxa vida, eu preciso das pessoas para o meu resultado acontecer. Se os meus números, os indicadores não chegarem, todo mês eu prestava conta, era uma empresa padrão ISO, eu estava na rua. Com certeza. E os colaboradores também provavelmente perderiam o emprego, porque o contratante ia dizer, não está funcionando, tira. Tira todo mundo. Então eu tive essa autorresponsabilidade, essa consciência e maturidade, que é o que convido cada colaborador a ter, para olhar o negócio do dono como se fosse o seu próprio negócio. Perfeito. E pensar, puxa, se fosse o meu negócio, o que eu precisaria? Então eu olhei para o negócio e vi, eu tenho uma central ali de call center, são várias equipes que eu sou responsável. Nesse caso foi uma equipe menor, eram só 60. Só. E aí o que eu preciso fazer para fazer com que essas pessoas trabalhem, façam o que tem que ser feito e estejam motivadas. E aí eu fui patinando, consumindo livros, entrando em cursos. Essa parte ninguém conta, você né? falou uma coisa muito interessante. Eu entrevistei uma pessoa aqui que ela usou um termo que aí depois eu fui evoluindo. Na hora ela soltou assim, e eu falei, cara, o que você acabou de falar me deu um insight aqui e é muito valioso. E é o que você acabou de falar também, que é intraempreender, que é você, com recursos humanos, você motivar a pessoa a vestir a camisa como se fosse o dono. Exatamente. É sensacional isso. E é super difícil. E acredito que o recursos humanos faz isso. Tem esse papel fundamental, porque é uma pessoa que tem que estudar para conseguir extrair isso. Só que agora, como consultoria, né, especialistas em consultoria organizacional, a gente entende assim, nós precisamos não só ter líder, o RH que faça isso, nós precisamos multiplicar ao máximo essa técnica. Então pega os gestores e ensina eles a fazerem isso. E aí a coisa cresce, estrutura mais ainda a empresa. E aí é uma cascata. Como eu tive essa oportunidade de trabalhar com grande quantidade de pessoas, eu vi acontecer na prática e vi que é possível, em espaço curto de tempo. Quando você traz para o adulto a consciência do porquê fazer e o propósito do porquê ele precisa fazer aquilo, ele se envolve. E aí não é o salário, é o ambiente. Aí a gente vai falar de clima organizacional, né, Rosina? Com certeza, vamos falar de muita coisa aqui hoje. São vários elementos, né, que vai fazer a pessoa se inspirar e ir trabalhar. E não acordar e falar assim, que droga, tenho que trabalhar hoje. Isso. E acontece muito isso. E acontece aí nessa dúvida da Patrícia, eu acho que o nosso papel fundamental hoje é muito assim, qual é o maior desafio que a gente tem hoje? O maior desafio é o empresário. Porque quando a gente fala de RH,
Na maioria das vezes o empresário nem entende o que é o RH de Uhum. fato, Uhum. ou a empresa nem tem um RH estruturado. Então, para ele, muitas vezes, o RH não é um investimento, é um custo que ele precisa fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bem Rosino. observado. Então o RH, na sua opinião, ele cuida prévia ou posteriormente da cultura organizacional? Porque uma empresa ela não nasce com cultura. Não nasce com cultura. Muitas, inclusive grandes empresas, não têm cultura. Ganham dinheiro, lucram, mas não têm. Que é também uma forma de perder dinheiro quando você não tem. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. E aí, quando a gente fala um pouquinho de cultura, né? Ok? Toda empresa tem uma cultura, até porque ela vem de um dono. Perfeito. Então, muitas vezes, quem é nosso cliente hoje principal? São pequenas e médias empresas, que Ok. normalmente são empresas familiares. Beleza. Então, de onde vem essa cultura? Normalmente da família. Então, ele toca essa empresa de uma forma cultural muito como foi. Meu pai já tocava desse jeito, eu estou dando continuidade. Uhum. Só que o tempo vai evoluindo e o tempo vai passando. E aí as pessoas falam muito assim, que é muito bonito falar assim, o colaborador precisa vestir a camisa da empresa. Ok. Só que o que o empresário está fazendo para de fato que isso aconteça? Qual é o processo de gestão de pessoas, de recursos humanos? Ele está dando recurso mínimo para o colaborador dele? Então a gente precisa conscientizar o empresário. Que recurso mínimo é esse, Rosino? Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem empresas que a gente vai fazer consultoria, que a gente tenta atender, que chega lá o dono da empresa e fala assim, minha equipe não se dedica, a equipe não compromete, Não bate as não metas. bate meta. E aí você vai no básico. E aí quando eu falo no básico, é básico mesmo. Muita empresa não tem um papel higiênico para o colaborador, ou não tem um papel higiênico adequado para aquele Computador colaborador, que trava. um computador, um equipamento necessário para o trabalho. Então muitas vezes a gente está falando do básico. Cadeira, mesa. Aí eu te pergunto, Respeito. como eu vou ter um colaborador que eu quero... eu quero que o cara vista a camisa e eu não dou um equipamento para ele trabalhar. Eu quero que ele tenha um sentimento, um senso de dono. Uhum. E aí ele não tem um equipamento para trabalhar, ele não tem uma estrutura mínima confortável de trabalho. Ok. Então, assim, essa conscientização ela precisa vir do empresário primeiro, para ele entender que é uma cultura que precisa ser mudada. E eu acho que isso é muito nosso papel como consultoria também. Então a gente ajuda o empresário a chegar nesse nível de consciência. Uhum. Porque as empresas, a maioria das empresas que a gente atende, pensa assim, um herdeiro hoje, né? O papel é um processo de sucessão, Legal. que é o que a gente atende também. Então ele já vem num processo de sucessão onde o pai era dono, o avô era dono e ele não teve nem experiência de mercado. Ele só viveu aquilo, ele acha que aquela cultura é a cultura ideal. E muitas vezes não é. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que prega muito isso, qualidade de vida, melhor condições de trabalho. Uhum. Então o papel, eu até falo com a Patrícia, né? O papel do RH hoje ele é muito árduo. Ele é muito Concordo. difícil. Para você ter ideia, A gente tem que entrar nesse assunto aí. para você ter ideia, hoje, quando tem empresa que a gente vai vender treinamento, Uhum. e o RH, a primeira coisa que o RH fala, gente, eu preciso falar para vocês que o RH aqui na empresa é abandonado, a gente não tem nem budget para isso. O dono não entende isso. Mas tem que desenvolver as pessoas. Mas eu E aí? preciso desenvolver as pessoas. Uhum. A gente acredita que não tem como a empresa crescer e desenvolver se as pessoas não estiverem capacitadas para isso. Uhum. Então hoje a gente acredita que se uma empresa não está dando aquele resultado específico que se espera, Ok. ou é porque a minha equipe não está capacitada suficiente para aquilo, ou eu não tenho ferramentas, que é muitas vezes até o conhecimento, para chegar naquele resultado esperado. E a ferramenta, às vezes, é o processo bem desenhado, para estar Sim. claro para a equipe o que fazer. Quando a gente entra em fluxo de cadência de uma Sim. equipe comercial, ela tem que saber em que momento mandar quais A mensagens, mensagem, que horas texto, ligar, o que gravação. falar. Que Perfeito. você é especialista também, né, em Perfeito. comunicação. Como é que a gente comunica a qualidade do serviço daquela empresa para o mercado e Uhum. internamente? Há situações, falando de recursos humanos ainda, Uhum. que a comunicação, que eu citei, é desrespeitosa. E aí, como é que se quer pedir para as pessoas estarem motivadas se tem assédio moral, Uhum. se tem fofoca, intriga, e o líder vê isso e não faz nada? Entendi. Quando não participa junto, Uhum. ou faz é conivente. O líder não pode ser permissivo. Viu algo errado, chama, trata, corta. E É pronto. desse jeito e vai modelando a cultura. Sim. Porque o que se permite dentro de uma empresa e o que não se permite determina essa cultura. Perfeito. E para desinstalar uma cultura leva Aí. tempo. É porque tem que chegar pro zero depois pra Exatamente. andar O pra start frente, né? inicial, Tem né? que recuar.
desfez a besteira, aí depois Desenha uma nova cultura e vem um processo de implantação de cultura que ele é demorado. E uma pergunta aqui que é sobre o assunto que o Rosino tocou, que eu achei muito importante. Vamos trazer logo uma polêmica aqui à tona Vamos lá. aqui. Jesus. E essa geração Nutella aí que tá hoje em dia, Nossa. como é que tá? Você que é especialista nela. Como é que tá aí? Essa... Às vezes as nossas opiniões em relação a isso são um pouco controversas, mas eu vou dar a minha opinião que hoje, como eu tô acompanhando muito diretor de empresa, muito CEO, o que a gente tem sentido muito? A geração de hoje, a gente precisa entender que existe uma mudança de mercado, isso é natural, e os gestores e donos de empresas precisam entender e se adaptar a isso. É natural que a gente está com uma geração milênio que eles buscam qualidade de vida, saúde, bem-estar no trabalho. Então, se o empresário não estiver entendendo disso, ele vai perder colaborador. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso contrabalancear ali para eu entender qual é a cultura da minha empresa. Hoje, a minha empresa é uma cultura que busca resultado, é a empresa que busca crescimento, o colaborador que entra aqui, ele tem apetite a isso, ele tem oportunidade de crescimento dentro da minha empresa. Então, assim, qual é a cultura que eu quero desenhar? Eu sou um pouco radical, que eu acho que o empresário ele não pode se dobrar a esse modismo. Eu acho que eu acho que foi criado muito uma cultura eu não posso apertar mais meu colaborador, eu não posso cobrar que ele não fica. E aí o que eu entendo tem que apertar, e aí o que eu entendo hoje que o empresário tem que botar como cultura da empresa dele. Não é uma ONG. Eu falo isso para todas as empresas que a gente atende. Qual é seu foco principal? É dar resultado. Perfeito. Então, assim, é o dinheiro no final do mês. Se eu não tiver dinheiro, eu não consigo nem pagar minha equipe. Perfeito. Se eu não tiver dinheiro suficiente, eu não consigo bonificar, eu não consigo melhorar a vida de um colaborador. Então, essa é a cultura que a gente tem tentado instaurar dentro das empresas. Claro que com muito respeito, com muita capacitação, com muito treinamento, com muito desenvolvimento de pessoas. Mas o foco principal de qualquer empresa sempre vai ser o resultado. A minha opinião quanto a isso é o seguinte: eu passei por uma situação agora recente com as meninas que trabalham comigo, que foi o seguinte, que eu falei, gente, elas chegaram, vou contar a história rápido pra gente contextualizar, eu quero a opinião de vocês. Por exemplo, elas chegaram falando assim, quinta-feira não atendeu quase ninguém, as ligações não foram atendidas e tudo mais, só que eu sou aquele cara muito a la Rosino, então assim, eu falei, é mesmo? Então vamos ver se isso bate mesmo e tudo mais. E como eu faço essa parte de comunicação, eu entendo que as pessoas elas não são lineares. Então, por exemplo, uma sexta-feira, na minha cabeça, é um dia ótimo para você ligar. Por quê? Final da semana, a galera já tá mais ali, já de olho no final de semana. Agora, por exemplo, você ligar segunda-feira, que a pessoa tá cheia de coisa para fazer, acumulou do final de semana, é mais complicado ela atender o telefone, tá? Então, assim, eu vou fazendo essas análises comportamentais para mapear o meu processo de venda. Claro. E aí, o que eu fiz? Eu falei, essa parte foi engraçada, assim, porque elas falando assim, não, porque isso e aquilo outro, eu peguei o celular do comercial e olhando para elas, escutando e ligando para ela. Aí eu, opa, tudo bom? Aqui é o Marcos da Escola de Artistas, não sei o quê, parará. E liguei, e aí, de 5 pessoas, 3 atenderam, uma eu ainda marquei uma aula experimental, que foi engraçado, que eu marquei uma aula experimental errada. Mas isso não vem ao caso. Aí eu falei, gente, aí nessa hora que eu acho que eu cometi talvez um pequeno deslize. Não vou falar que foi um erro, porque... Chegou a tanto, né? não chegou a tanto. Tá. O que aconteceu? Eu cheguei e falei assim, gente, a gente tem que entender que nem todos os dias são iguais, mas a gente precisa mapear, a gente precisa ter número. Daquela, como eu contei pra vocês, a gente tem que focar na quantas aulas experimentais foram marcadas, a gente tem que focar em quantas ligações atendidas, mas antes, quantas ligações eu preciso fazer para chegar naquele resultado das ligações atendidas. E depois o resto a gente vai remediando com script e tudo mais. E aí o que eu falei? Aí eu falei, no impulso, eu falei assim, inclusive, uma delas comentou assim, não, porque inclusive sexta é bom, sábado também. Eu falei, então vocês tinham que estar todo sábado trabalhando aqui, e não nesse revezamento que está acontecendo, que é uma vem, uma de... Só que aí na hora a Marina falou assim, olha, eu acho que você errou a mão ali, eu acho que você foi muito, porque inclusive o combinado, quem combinou fui eu, delas virem no final de semana. Eu falei, então você errou, porque elas deviam estar, em época agora que é começo de ano, que é o nosso sprint, elas deviam estar todo sábado. As estratégias também existem para ser revistas. E aí o que eu fiz? Aí eu acredito que isso lá atrás, ou agora, isso aí é básico. O que eu fiz? Eu cheguei pra ela, chamei as duas, falei, olha gente, eu queria pedir desculpa uma de cada vez porque elas estavam atendendo. Eu falei, olha, fulana, Ana, queria te pedir desculpa por
eu sei que a culpa de você não estar todo sábado aqui não é sua, tá? E, ao mesmo tempo, eu já quero te fazer uma proposta. Eu falei, olha, eu gostaria que você escolhesse. Ou você trabalha, e como foi um combinado, também se sinta à vontade Sim, para dizer, claro. não, Sim. não dá, porque você já tem Sim. seu compromisso. Ou eu te pago para você vir os sábados, ou então você escolhe um dia para você tirar essas, acho que são 4 horas que elas trabalham no sábado. Enfim, mas fui um pouco mais incisivo, muito educado, assim, eu sou muito educado, mas eu Sim. falei, não, gente, então vocês deveriam estar trabalhando todo sábado. Só assim? É, Tá tudo bem, não? então, mas é o que eu conversei com a Marina depois, assim, Aham. que se é um combinado da diretoria, Sim. isso aí tem que, você Claro, não pode ser mas- passado dessa, foi onde eu acho que eu A forma acredito como que eu foi errei. passado, o planejamento anterior. Eu Ok. devia ter parado e falar assim, qual que é Vou o combinado? checar. Ah, sim. Qual que é o Entendi. combinado aqui? Ah, não, eu combinei todo sábado. Então, olha, eu vou fazer uma proposta para elas. Olha, gente, visto os resultados, visto que tantas ligações foram atendidas na sexta e vocês mesmas falaram que sábado pode ser um dia bom, então vamos fazer esse multirão, que foi o que eu falei depois, pelos próximos 4 meses. Como é que vocês enxergam essa situação? Como é que vocês fariam? Nós, né? Vou deixar pra Patrícia. Vamos, Paty, você é boa Vamos lá. nisso, Paty. Então, situação complicada, porque o Rosino falou assim, eu sou mais assim, eu também sou linha dura. Eu não sou um RH tradicional que bota só no colo, eu trago consciência. Ok. Bom, vocês estão me dizendo que o cenário é esse, vende-se mais aos sábados. Então, vamos conversar mesmo para que vocês venham no sábado. Vou dar folga para vocês durante a semana, eu faria isso. Perfeito. Para não pagar também, porque eu penso na rentabilidade do negócio. Legal. E aí faria um piloto. E ainda colocaria uma meritocracia, aquela que se destacar, a campanha motivacional, uma ferramenta de RH Uhum. ou de gestão estratégica, para que a pessoa se sinta mais motivada ainda de dar o sangue. É natural que não queiram trabalhar no sábado, domingo. Depois da pandemia, o povo está querendo home office, Cara, tá acontecendo muito né? isso. Então virou febre isso. Então cada vez mais as pessoas estão buscando também qualidade de vida, trabalhar menos, ganhar mais. Uhum. Então, se a empresa dá recursos para elas se sentirem motivadas a correr atrás para ganhar mais, top, ela vai vender mais, você também vai ganhar mais. Ok. Tá Ainda tudo que bem. diminua um pouco a sua margem, mas vai estimulando elas subirem a régua. Sim. E quando você fala assim, você faz uma evidência, você mesmo liga, você está sendo um super gestor, que é isso que um gestor tem que fazer, acompanhar e mostrar a evidência que sim, é possível. Uhum. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente, é isso. Muito bom, Então, se vem Paty. com esse papinho de que não foi possível por isso, por aquilo outro, então me traga a solução. Não me Isso. traga só um problema. Em cima de Exato. cada problema, a gente diz em treinamento, apresente 2 soluções, porque você é um ser pensante. Uhum. Só que você não é medíocre, você é acima da média. Por isso você está aqui comigo. Então, bora, vai pensar e me traz 2 soluções. Perfeito. Próximo. Quando eu falo trazer a melhor versão da pessoa, é isso, esticar, Sim. é puxar. Porque se deixar, o ser humano, por natureza, vai Vai entrar se na sua zona de acomodando, conforto. Sim. Agora, aqui você tem um clima maravilhoso de trabalho. Sim, tá Eu muito sei bom. porque quando a gente mandou candidatas para cá, Uhum. elas se apaixonaram, colaboradoras que entraram e falaram muito bem da gestão de vocês e da empresa como um Sim. todo. Então é aproveitar esse potencial que já tem Sim. para puxar na consciência. É. Aí elas vão começar, sabe fazer o quê? Uhum. Na segunda-feira ligar mais. Porque elas não vão querer estar no sábado. Vai ligar mais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vão bater a meta. Uhum. Vamos Então, ser, não com é- certeza. Não Com é sobre o certeza. sábado, é o que elas estão acreditando que é possível fazer. Cara, você zerou agora. É isso. Até porque teve esse dia da ligação e agora a gente pode entrar nesse assunto que é muito legal e a Paty domina muito, que é o DISC. Sim, E, Rosina e, a, também. e a Milena, ela é muito influenciadora, muito comunicativa, emocional. Então, por exemplo, por isso que eu falei pra ela, assim, eu até comentei, eu falei, foca no processo, foca aqui nesse número aqui, porque esse aqui tu controla. Porque ela falou, porque hoje eu não consegui bater a meta de agendamento, eu não fechei nenhum contrato. Eu falei, calma, o contrato não depende de você. Agora, fazer 50 ligações depende. É Isso aí. exatamente isso. Eu sempre falo assim que o resultado final é consequência de um processo bem executado. Boa. Então, o que a gente apresenta para as empresas? Eu vendo muito assim, eu já ganhei apostas com isso de grandes empresários. Que eu falo para o vendedor, eu falo assim, cara, se você seguir o processo conforme nós desenhamos, eu garanto que você vai chegar no resultado final. Chega. Porque Tem jeito. é igual time de futebol. O cara que treina todo dia ali, ele tá presente, segue a dieta, tá no treinamento, ele vai jogar bem. Claro. Ele vai chegar no resultado.
Ele pode, Não adianta. ele pode naquele dia no seu o melhor dia dele, Exatamente. mas ele vai manter uma média. E eu penso assim, ó, o vendedor que ele segue o processo, o processo foi desenhado para quê? Para ele chegar no resultado final. Ok. Então a gente chega na empresa, a gente mapeia o processo, a gente desenha, a gente mede, porque nada é melhor do que números e indicadores. Então, para eu chegar em 50 vendas no mês, cara, eu já sei quantos leads eu preciso ter, quantas ligações eu preciso fazer na semana, quantos clientes precisam me atender, porque não é só ligação, né? Não é. Não adianta só ligar, eu preciso de alguém do outro lado para eu conversar com a pessoa. Perfeito. Então, assim, é um atendimento que eu preciso Que ele aconteça, senão nem conto aquilo. Exatamente. O que eu falo? Se você seguir essa regra bonitinho, não tem como você não chegar no resultado no final do mês. Aí a pessoa fala assim, mas tem pessoas que têm habilidade com venda. Claro, é igual o Neymar do futebol. O cara tem habilidade para aquilo, o cara é bom, muitas vezes o cara nem precisa treinar para aquilo acontecer. Ou seja, muitas vezes o cara nem precisa seguir o processo. O cara é tão bom de venda que ele consegue chegar no resultado. Mas se ele fizesse esse processo, o resultado dele ainda seria melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, é o que hoje eu prego aqui para as pessoas. E eu também me descobri. Eu vou até te corrigir, Paty, que assim, você falou que eu sou muito bom em vendas, mas eu sou muito bom em outro tipo de venda, que é o high ticket. Sim. Agora que eu tô entrando nesse processo aqui, vamos bom chamar... em absolutamente toda venda. Não, mas calma, agora eu quero até a opinião de dois especialistas. Olha só que coisa legal. Eu comecei a entender que, enfim, conversando até com vocês, que o processo é muito importante. Por quê? Porque quando você tem um processo muito bom, você pega uma pessoa, um vendedor ruim, e ele fica bom. Desenvolve. Agora, sabe o que acontece? Quando você pega uma pessoa, como você falou, eu te acho muito bom, sim, mas às vezes, se esse cara, não tiver bem encaixado no processo, ele fala demais, ele perde tempo. Porque sabe o que acontecia? Como eu vendia high ticket, são pessoas que têm muito dinheiro, milionários, multimilionários. É um outro perfil de cliente. E eles não têm tempo. Então eu já me adaptei a estudar o cara todinho. Às vezes eu demorava 1 ano para fazer uma venda. Sim. Estudava o cara todinho, filho, quanto você ganha, qual carro que ele anda. Porque o carro pode parecer que não é importante, mas porque aquele design, aquela marca ele já comprou. E eu usava aquilo ali, às vezes, para montar uma proposta. Olha que coisa doida. Doido, muito bom. Então, eu tinha tempo e ao mesmo tempo não tinha na hora da apresentação. Então, eu me adaptei àquela situação. Agora, quando eu comecei aqui a entrar no comercial, porque eu até li num livro aí de vendas, que ele fala assim, o vendedor você tem que, primeiro você mostra pra ele como é que faz. Depois você faz junto com ele. Que, inclusive vocês falaram agora pouco sobre isso. E depois você faz ele sozinho, deixa ele fazer sozinho acompanhando. O meu caso não deu muito certo, porque eu falo demais. Eu gosto de conversar, eu falo demais. Isso, se o processo não estiver bem definido, Rodrigo, eu queria que você comentasse sobre isso, é uma merda. Porque eu tô no lugar errado. Eu tô num lugar falando demais, para um ticket baixo, que quando você vai olhar o ROI nem paga. Mas você concorda comigo que são 2 processos diferentes? Quais? Me fala aí. High ticket? Sim. E o que não é high ticket? Com certeza. Eu te garanto, se o seu processo eu sei que está estruturado, se você seguir os scripts que estão lá para falar naquele momento e o processo é exatamente como você não vai ter essa dor nem essa dificuldade e você vai fechar o cliente. Eu aposto com você que isso vai funcionar. Com certeza. E aí eu vou te falar por quê. Nós temos 2 clientes que são engraçados. Um cliente é uma empresa especialista em ramo de madeiras. Ok. E um outro cliente que são piscinas. Ok? Ok. A gente faz processo seletivo para esses clientes. Quando nós entramos lá, o primeiro processo seletivo, tem cliente que um desses clientes a gente já está há mais de 3 anos. Nós fizemos o primeiro processo seletivo, ele falou para mim assim, não, cara, piscina é muito difícil de vender, é um cara muito especializado, é um cliente high ticket, minhas piscinas são 50 mil. Aí eu falei para ele, eu bato uma aposta com você, se a gente estruturar um modelo de venda, qualquer vendedor, se o cara for vendedor, ele vende piscina. Não vende, não sei o quê. Tem que ser do ramo. A madeireira foi a mesma coisa, porque a madeira é muito específico. A gente desenha um processo de venda, acompanha, treina. Se ele seguir aquele bonitinho, o cara vende. Bate meta. E aí o da piscina é legal, que a gente tem, esse é acho que é um dos maiores cases que a gente fez na área de vendas, porque a gente, nesse processo de consultoria, nós assumimos a gestão. Legal. Então foi um desafio pra gente, porque a gente entrou na empresa, entendemos que estava muito conturbada a gestão e aí é um serviço que hoje a gente faz. Então a gente assume o setor de vendas como gestor de vendas.
Nós trouxemos um cara de mercado que não tinha a expertise dos vendedores dele. Uhum. No segundo mês, o cara foi o campeão de vendas da empresa. Por quê? Porque ele estava seguindo exatamente o processo como nós desenhamos. E tinha consultor de vendas que tinha 3 anos de empresa. E aí, qual é a Não fazia dificuldade? sentido. Perdeu E aí, qual é a dificuldade de quem já está na empresa? Muitas Mudar. vezes, cultura. Paradigma. Cultura. É a Paradigma. mudança do paradigma da cultura ali. Então, ele já está acostumado a fazer no modelo antigo. E acha que ele aquilo é o melhor ali dos é o mundos. E melhor. afirma, não é possível, não vai dar certo. E o dono. Afirma. Não, e você pega assim, né? Que se o dono tá falando, não. E Tem já que ser. era. Pô, você imagina um colaborador dele que tá há 3 anos. Exato. Tá com o mesmo Qual é a pensamento cultura dele. que tá lá? É a cultura do dono. É, a cabeça exatamente. dele. Não tem jeito. Aquilo que derrama dentro da empresa. Cara, que legal, velho. Então, hoje a gente consegue, com essa experiência que a gente tem, muitas vezes a gente consegue bater no peito e falar pro empresário, compra a briga comigo que eu te garanto que isso vai funcionar. Então, hoje a gente já tem expertise para isso. Eu ia comentar, você citou essa situação, de repente eu estou no lugar errado. Mas quando você está no lugar certo, não é um sucesso? Com certeza. E como seria se a gente conseguisse replicar o que você faz em outros 10? É isso. É sobre isso. Né? Escalar o seu negócio. A internet está aí fazendo isso acontecer, você também é especialista. Eu não sou. Temos que fazer isso na 1001. Até as nossas vendas são muito por indicação, a gente está conversando sobre isso, né? Que é um mercado poderosíssimo. Mas o que acontece é que quando a gente consegue pegar seu conhecimento técnico, desenvolver a habilidade da pessoa, que foi o que a gente fez nesses clientes, para ele conseguir persuadir o cliente de que era o melhor produto, com o melhor valor, com o melhor custo-benefício, bingo, aconteceu. E o cara tinha a atitude devida de ir visitar clientes, de fazer a quantidade de ligações diariamente, de imputar as informações no CRM, acontece o resultado. O resultado que era 400 mil mês de faturamento, virou 1 milhão e 200 mês. Isso. Então imagina quanto você consegue trazer de resultado lá fora, fazendo relacionamento. Se isso estiver bem estruturadinho no modelo e no processo, você consegue replicar um segundo Marcos, um terceiro, um quarto. Isso que o call center nos trouxe lá atrás. Ou consertar o Marcos que fala demais. Ó, eu vou te contar um caso que aconteceu aqui, era justamente isso, assim, que, por exemplo, a gente tá na escola e tem um estúdio de podcast. Aí o Edu, que tá no comercial agora, ele, por gatilho mental de autoridade, ele falava assim, não, inclusive estamos numa escola aqui, tem 4 andares, e não sei o quê. Eu falei, bicho. Aí sabe o que o pessoal fazia? Cara, e aí tem curso do quê? Fugiu. Aí eu falei, você tá vendo? Você tá perdendo venda, porque você tá falando de uma coisa que você não tem que falar. Então isso é o processo. Exatamente, é o processo de vendas. Que loucura. E me fala um pouquinho das mentorias, Rosino. Como é que funciona? Entrega o ouro aí pra gente. Entrego. Mentoria é uma paixão. A gente faz consultoria há muito tempo. E hoje a gente entende que a vida do empresário ela é muito solitária. Sim. Então, com quem conversar, com quem desabafar, com quem direcionar. Então, dentro das nossas consultorias, a gente tem esse programa de mentoria. Que a gente auxilia realmente o empresário e é muito focado nos pilares que a gente trabalha. Quais são? Então, vamos lá. Pessoas, processos e tecnologia. Se esses 3 processos estiverem alinhados dentro da empresa, a gente consegue resolver qualquer problema. Conte mais Vamos aí, lá. vamos lá. E aí... Vamos passar por cada um deles? Vamos lá. Pessoas. Vamos começar pela espinha dorsal da empresa. Pessoas, porque a gente começa sempre por pessoas. Contratação. Então, a gente precisa contratar certo. Então, hoje, nós fazemos esse processo de contratação de acordo com o fit cultural de cada empresa. Cada empresa tem um fit diferente. O que é fit cultural? Vamos lá. Precisa da match que a gente fala, né? Perfeito. Então, assim, precisa fazer sentido tanto para o colaborador como para a empresa. Eu vou dar um exemplo idiota aqui, vou tentar clarificar aqui, mas é tipo assim, por exemplo, você trabalha com marketing político de direita, você vai contratar um filmmaker de esquerda? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E a gente faz um processo hoje de entender a empresa como um todo, qual é a cultura daquela empresa, faz sentido aquele tipo de colaborador ou não? Entendi. Então, muitas vezes a gente tenta casar isso ao máximo de acordo com a expectativa do nosso cliente. Tem um cliente nosso que ele fala assim, eu não quero ninguém proativo dentro da minha empresa. É uma surpresa. E aí eu falei, como assim? Eu preciso entender a sua operação. E aí eu fui para a operação desse cliente. E faz total sentido. A empresa dele é uma empresa onde nós estamos desenhando os processos precisam ser
seguidos à risca. Se eu tiver alguém muito proativo, o cara vai querer inventar alguma coisa, ele vai sair daquele processo que para a situação dele é ruim. Entendi. Já eu tenho um empresário que não, que fala, cara, eu preciso de um cara extremamente proativo. Então hoje, como a gente tem ferramentas para isso, para a gente mapear qual é o perfil do candidato e entender, a gente consegue ser muito assertivo nas contratações. Legal. E aí a gente sempre fala, eu preciso ter não só um plano de carreira estruturado dentro da empresa, mas eu preciso ter o básico. Aí você fala assim, cara, o que é o básico? O básico é, quando eu contratar um colaborador, precisa estar escrito em algum lugar o que aquele colaborador vai fazer. Qual é a missão dele dentro da empresa? Legal. O que se espera dele dentro dele? Quais são os entregáveis dele? Perfeito. Eu consigo medir esse entregável ou não? Porque na maioria das empresas hoje, por que você manda embora? Por sentimento. Ah, eu não gostei de tal atitude, ou isso ou aquilo. Tá, mas qual é o número daquela pessoa? Qual é o resultado? Ele está entregando para o que ele foi contratado? Você consegue medir isso hoje? A maioria das empresas não consegue. Então eu acho que isso hoje é o inicial. Então eu já vou falar que eu tô bom nisso aí, viu? Porque Aí, eu separo o emocional e eu vou muito ali. O último que saiu, inclusive, era editor de vídeo, foi porque eu falei, bicho, você consegue entregar 2 por dia? Aí o que eu fiz? Eu mostrei pra ele que eu conseguia fazer, ele trabalhava 6 horas e eu conseguia fazer em 20 minutos. Eu falei, olha, tá vendo? Eu consigo fazer em 20 minutos. Eu só quero que você entregue 2 por dia. Se entregar 2 bem feitos, são 40 minutos. Vamos dizer 1 hora no máximo. Você tem outras 5 horas livres em home office. Cara, eu não consegui entregar 2. Então, assim, não foi emocional. É um indicador. É um indicador. Eu falei, olha, cara, eu marquei com você 2. Aí teve o último, como é que chama? O derradeiro, né? O tiro de misericórdia, que foi o seguinte, eu falei, ele tava muito atrasado, eu falei, cara, você precisa entregar 20 cortes de podcast. Ele, não, deixa eu trabalhar de casa que eu concentro mais. Eu falei, cara, você não concentra, você não tá entregando. Ele, não, mas hoje vai ser diferente. Chegou no dia seguinte, falou, porque meu computador... Pega outros justamente. Serviços, hein? Então, assim, eu fiz as pazes, assim, eu falei, cara, eu quero que você entenda. Fiz as pazes, assim, não briguei, né? Falei, cara, olha, eu quero que você entenda que aqui é uma empresa e a gente precisa realmente entregar resultado. São os 20. Não era 19, não era 10, não era os 20, cara. Você não entregou, na verdade você não entregou nenhum. Porque se você entregasse 19, às vezes a gente até fala, não, beleza, cara, ok, né? não faça mais isso, ou então agora você vai vir presencial, pelo menos um dia ou outro. Mas não entregou mesmo. Então eu concordo contigo que tem que ser. Isso. E o processo de contratação ele não pode ser só currículo, porque currículo é um papel e cada um escreve a história que quiser no papel. E no discurso também. Então, assim, a gente faz realmente essa sabatina com o candidato. Então tem dinâmica, tem prova específica do cargo ou não, tem a avaliação ali no 1 a 1. Então de competências. Né? Então, habilidade, atitude. É um processo. Que legal. É um processo pra gente Confirma saber realmente. A referência deles. E a referência é engraçada, porque tem candidato que mente, tem candidato que não quer passar. Então, se eu não tenho se eu não tenho segurança de passar uma referência minha de um trabalho anterior, já sobe um alerta, né? Com certeza. Algo errado há. Então, pessoas a gente tenta mostrar para um empresário que precisa existir uma construção. Então, em resumo, o colaborador precisa saber qual é a missão dele dentro da empresa, quais são os entregáveis esperados dele e por que ele vai ser avaliado e cobrado. Então, se isso estiver muito claro, eu já tenho 50% do caminho andado. Do caminho andado. E aí depois a gente precisa pensar num treinamento e capacitação continuada, porque as coisas evoluem. Sim. Eu preciso fazer um plano de desenvolvimento desse colaborador, até para melhorá-lo e ele saber onde ele pode chegar dentro da empresa. Então, muitas vezes a empresa fala assim, vou contratar um vendedor experiente e acha que não precisa treinar ele. Cara, a cultura da sua empresa não é diferente. Sim. Ele está vindo de mercado, ele pode ser um ótimo vendedor, mas e aí, como é que é a cultura da sua empresa? Sim. Será que ele vai se adaptar a essa cultura ou não? Sim. Então, essa caixinha pessoas, beleza? Beleza. Vamos falar caixinhas processos. Ok. Eu sou o maluco do processo, né? Eu sou muito processual, então minha cabeça funciona muito... As coisas precisam fazer lógica para dar certo. Precisa fazer um sentido. Então, se na empresa eu tenho todos os processos mapeados, eu sei aonde avaliar cada falha processual. Perfeito. Então, hoje, quando a gente entra numa empresa que a gente consegue identificar um erro, eu chamo muito assim, eu gosto de fazer desconstrução de processos. Legal. Que eu consigo, com esse exercício, saber exatamente onde é que foi a falha operacional. Então, hoje, quando a gente chega numa empresa, vou dar exemplo de vendas, porque a maioria das empresas tem um setor de vendas. Meu colaborador não está batendo a meta. A gente vai fazer a desconstrução do processo de vendas.
E muitas vezes eu vou ver que ele falhou em alguma parte. Ou ele não fez a quantidade de ligações que ele precisava fazer, ou ele não fez a quantidade de acompanhamentos que ele precisava fazer de cliente. Então, se existe uma falha neste processo, algo vai dar errado. E aí tem muita empresa que esse processo ele não é que ele não existe, porque toda empresa tem um processo existente. Sim. Mesmo que seja instintivo. Isso, mesmo que seja de forma empírica, mas ele precisa estar desenhado. Porque a empresa, eu não posso depender só de pessoas. Então, se eu tiver um processo estruturado e desenhado, fica mais fácil eu promover, fica mais fácil eu substituir e fica mais fácil eu crescer. Que legal. Quando eu não tenho esse processo, isso impacta até no meu crescimento. Vai chegar em um ponto onde eu dependa tanto das pessoas que são detentoras daquele processo que eu não posso nem promover. Porque se eu promover ele, eu vou matar aquele setor, acabou. Não vende, acabou. E é um processo de maturidade empresarial, essa construção. E hoje, eu digo que infelizmente, quando que o empresário ele vai olhar para a necessidade de processos? Quando ele já atingiu um nível financeiro que ele não consegue alavancar, ou quando a empresa dele está um caos? O caos é mais comum. O caos é mais comum. E aí ele vai entender a necessidade de a gente criar processo para absolutamente tudo. E a empresa que a gente cria um processo, assim, é notória a evolução. Assim, é gritante como a empresa consegue multiplicar, crescer, porque está estruturado. Claro. Então eu consigo crescer de uma forma muito mais rápida. E aí o último pilar, tecnologia, nós precisamos utilizar sempre a tecnologia ao nosso favor. Legal. Então hoje tem tecnologia para absolutamente tudo. Perfeito. Então assim, não adianta ter uma equipe de vendas memorável se eu não tenho um CRM que eu consiga controlar quantas ligações o meu vendedor fez no dia. O que é um CRM? Qual a importância dele para você? Hoje eu não acredito que funcione. Aí você vai falar assim, mas o CRM... Tem um cliente meu que fala assim, mas eu tenho um CRM aqui no Excel porque eu não dou conta de pagar um sistema robusto. Okay, mas vamos só explicar, é Customer Relationship Manager. Isso. Que é uma ferramenta de relacionamento com o nosso cliente. Perfeito. E ali eu tenho todo o contato que eu tenho com o meu cliente, eu tenho a vida, todas as vezes que eu liguei, o que esse cliente comprou ou não. A evolução. O que eu ofertei, evolução, em que ponto que esse cliente está no meu funil de vendas. Pronto. Eu acho que é uma forma muito clara de se exemplificar isso. Então eu preciso entender e aí eu começo a metrificar. Porque se eu não tenho um CRM, eu não consigo nem metrificar isso. Porque fica na cabeça, eu esqueço de ligar, eu esqueço de dar um retorno, eu perco venda por conta disso. Então tem uma empresa que a gente implementou, uma central de vendas lá, e a gente implementou um CRM e começamos a definir metas por funil. De um mês para o outro, nós tivemos um crescimento de venda de 25% só por acompanhar esse cliente. Então, o que acontecia muito? Eu não tinha problema de marketing, porque o meu marketing era extremamente eficiente. Entrava muito cliente. Entrava muito lead. São pessoas interessadas. E eu tinha problema de quê? De controle. Porque quando entra muito lead, meu vendedor fica tranquilo. Se eu não tenho como cobrar ou como acompanhar, para quem que ele vai vender? Para quem é mais fácil. Então, como eu tenho leads novos entrando todos os dias, eu vou abandonando o cliente para trás. Olha, eu vou falar uma coisa, só te corroborando com o que você falou, é o seguinte, o que eu brinco aqui com o meu time comercial, que eu falo assim, o ouro, ele tá no fundo. Por quê? Porque uma pessoa, geralmente, ele tem dependendo do valor do seu produto, se não for algo de uma urgência, ele vai pensar, quanto mais caro, mais ele vai pensar. Então, assim, se você hoje, entra um lead hoje no teu funil e você tenta vender para ele vai pensar. Sim. Agora, aquele cara que entrou hoje, daqui a 2 semanas, ele já pensou bastante, já viu outras oportunidades. Então, se você faz o follow-up, que é seguir, como o Rosino falou, acompanhar esse cliente, você vai vender, meu amigo. Então, muita gente, a gente percebe isso, né? Que ele deixa muito dinheiro em cima da mesa porque não tem esse processo. E o CRM é justamente isso, assim, visualmente falando, você entrou o lead aqui, nessa coluna, aí atendeu, ligação atendida, aí você já deixa um comentário, olha, falei sobre isso, ele gostou disso, exato, falou para entrar em contato em tal dia. Então, isso, cara, acontece muito da pessoa falar, pô, me liga depois do dia 20, quer que eu recebo, ou que meu cartão vira, e quando você vê, passaram-se 3 meses. Se eu não tenho um sistema para acompanhar isso, é impossível. É impossível. E aí a gente cria um fluxo de cadência até para eu saber. O que é um fluxo de cadência? Vamos lá. O fluxo de cadência, a gente cria é como se fosse uma régua de relacionamento com esse cliente. Massa.
determinado tempo do funil, claro que cada cliente tem um funil de forma personalizada, de acordo Cada com o negócio empresa, dele, cada empresa. perfeito. Então eu crio uma regra lá, para esta empresa, eu sei que o cliente tem uma curva média de compra de 2 meses. Legal. Tá, mas nesses 2 meses, quantas vezes eu preciso entrar em contato com esse cliente para eu garantir que ele ou Daqui a compre em 2 outro lugar, ou ele compre em outro lugar que tem um atendimento melhor, que tem um fluxo de cadência melhor que o meu, entendeu? Então isso a gente vai metrificando e vai desenhando dentro de um processo. Então a gente faz isso de uma forma tão personalizada que eu consigo aumentar a minha conversão de uma forma significativa. Mas aí, nesse caso aí, para ilustrar, em um momento manda mensagem, com copyright, com técnicas de gatilhos de vendas. Outro momento manda áudio. Outro momento manda vídeo. Vai legal. esse cliente. E tudo muito bem Informações. estruturado, bem extremamente pensado. bem estruturado, extremamente bem pensado. Casado com marketing, importante. A gente tem um cliente que é um produto high ticket, que o cliente normalmente compra pré-obra. Então ele está reformando a casa, ele vai comprar aquele produto para quando a obra dele estiver no final. Só que é algo que às vezes ele cota no início. Então às vezes um cliente demora 6 meses para fazer uma compra. Uau. E aí a venda ela precisa ser tão consultiva porque eu preciso saber para que ele quer aquele produto. Ah, é lazer, é terapêutico. E aí no meu CRM eu classifico ele dessa forma. Ah, não, esse cliente aqui é para fins terapêuticos, mas eu sei que ele vai comprar daqui a 6 meses. Então eu fico 6 meses nutrindo ele de soluções terapêuticas que meu produto pode oferecer. Dificilmente esse cara vai comprar em outro lugar. Com certeza. Assim, a qualidade do atendimento que eu estou dando para ele, a quantidade de informação que eu estou nutrindo para ele, vai fazer com que ele retorne. E aí tem uma questão, se o consultor ele é devidamente treinado, hábil na venda consultiva, ele vai gerar o quê? Conexão com o cliente dele. Ele não vai deixar o cliente embora, não é só um lead chegando. Ele vai tentar gerar esse rapport para prender o cliente. A gente estava falando muito de ligação, mas na atualidade tem se usado muito o WhatsApp. O que é rapport? Então, eu vou perguntando tudo aqui para explicar para o pessoal que não sabe. É estabelecer uma conexão com o espelhamento. Legal. Né? Então você está aí, ó, sentadinho assim, eu discretamente vou fazer isso, porque o ser humano ele fica mais relaxado com aquilo que lhe parece familiar, igual. Ou que não lhe oferece risco. Isso, pronto, melhor dizendo. E, então o rapport em primeiro momento, eu acho que não é só a técnica de rapport, do espelhamento, para ele perceber que o vendedor parece com ele, mas sim para o vendedor entender com quem eu estou falando e eu tenho o que você precisa. Eu vou te ajudar independente de qualquer coisa. Deixa eu te oferecer aqui as soluções que eu tenho. Isso te atende? Isso é interessante para você? Qual a funcionalidade? Ah, é para sua esposa, para os seus filhos? Aí vai sondando, técnica de venda. Com a informação da sondagem, retroalimenta o que é a sua técnica de venda. Aí você vai argumentar, você vai falar sobre questões que tenham a ver com aquilo que você está pegando de informação, né? Cara, que sensacional. Para mostrar assim, puxa, eu tenho que fechar a venda com a Patrícia e não com o Rosino, porque a Patrícia já me deu aqui um contato de alguém que eu preciso saber antes de fechar com ela. A Patrícia entendeu a minha necessidade de forma pontual. Por que hoje o cliente fecha com tantas consultorias de RH, fecha processo seletivo conosco, treinamento conosco e não com o vizinho? Por isso, porque o cliente entende que a gente entendeu a dor dele e que nós temos... Está sendo cirúrgico ali na solução. Cirúrgico, essa é a palavra. E aí hoje as empresas precisam entender que o atendimento ele é um diferencial. Com certeza. Porque informação de produto tem muito na internet. Tem review para todo tipo de produto. Então, muitas vezes, o que diferencia? O atendimento. O acompanhamento. O acompanhamento, carinho, aquele cuidado. acolhimento. Vou te dar um exemplo. Eu fui comprar uma moto e aí a moto que eu comprei só tem uma concessionária em Brasília. E aí eu fui, já tinha feito pesquisado, eu sabia absolutamente tudo na moto, já tinha visto todos os reviews possíveis e imagináveis. Cheguei na concessionária, eu já fui decidido para comprar a moto, ela não precisava nem me convencer. Só que o atendimento dela foi tão ruim que me fez repensar se eu compraria a moto ou não. E aí eu falei, gente, não é possível. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, vou ligar na concessionária de Goiânia. Cara, que show de atendimento. Tu foi para Goiânia? Comprei a moto em Goiânia, paguei uma multa que eles têm de concessionária, porque eu estava comprando da concessionária de Goiânia, e aí eu sou de Brasília. Paguei a multa, paguei o frete para Brasília, mas pelo atendimento. Caraca. A diferença no atendimento, eu senti tanta segurança, eu falei, cara, esse vendedor não vai me deixar na mão. Sim. Então, assim, me mandou vídeo,
fez videochamada comigo, me mostrou a moto que eu queria, me explicou A cor que você a queria. cor que eu queria, sabe? Assim, e nem era na realidade a cor que meu primeiro entrave em Brasília foi exatamente esse. Porque eu queria uma cor específica. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela falou pra mim assim, então você não vai comprar a moto porque não tem na cor que você quer. Na cor que Olha você isso. quer só chega daqui a 90 É dias. de lascar o cano. Olha isso. É de lascar o Olha, de cano lascar o mesmo, cano, né? olha isso. Já em Goiânia também não tinha a cor que eu queria, mas ele me convenceu a comprar uma outra cor. E é mais Olha aí. bonito, E, inclusive. inclusive, hoje eu Hoje tô muito você mais acha mais- satisfeito Linda, com azul. essa decisão. Mas, assim, o atendimento dele foi, assim, fantástico. Uhum. Eu paguei frete para trazer minha moto para Brasília. Rico. Então, assim, é diferente. É a vida do rico é diferente, A vida né? do rico Claro. é diferente. Mas, assim, a diferença é que faz um atendimento. Sim. E hoje, Brasília, não falando, mas peca muito. Eu falo pra vocês, assim, que eu tenho uma filosofia de vendas que, até por ter vendido muito high ticket, pessoa que tem muito dinheiro, ela não gosta. Na verdade, ninguém gosta de saber que estão vendendo pra ela. Elas gostam de gastar verdade. dinheiro, gostam de comprar. E eu tinha uma filosofia que eu falava vender sem vender. Então, assim, se você precisar fazer um pitch de vendas, é porque você não colocou os argumentos certos. E também não passou pelo caminho. Eu não sei se vocês conhecem esse caminho de convencimento, que é Sim. a grande oportunidade, você pode, uma amostra e o pitch. Sabia disso? Esse eu não conheço, não. Como Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, aqui na escola, como é que eu faço? A grande oportunidade é o seguinte, as artes, elas... Se eu tiver pouco tempo, vamos pegar se eu tiver pouco tempo. Então, assim, eu ofereço aqui aulas que vai desenvolver a comunicação e a criatividade para as crianças se prepararem para o futuro. Então, isso é uma grande oportunidade. Se ela tiver mais dúvidas, eu vou falar assim, liderança tem a ver com comunicação. Os grandes líderes eram naturalmente grandes comunicadores. Então, pronto, agora você já convenci vocês, já tem a grande oportunidade. Então, grandes líderes são grandes comunicadores, beleza. Você pode, olha, eu tive um aluno aqui que ele ficou muito tímido, mas por meio de uma metodologia bem estruturada, que trabalha com timbre, com rotação, com dinâmica, com técnicas de oratória e principalmente expressão corporal, ele começou a se soltar e começou a se empoderar. Então era uma criança muito tímida. Se essa criança, eu tento mostrar para ele, se essa criança que é muito tímida conseguiu, você também pode. Você também pode, Rosine, você também, Paty. Seu filho também pode. E depois eu vou para uma amostra, que aí é mostrar essa criança, ou um depoimento, ou seja, eu preciso provar que o que eu falo é verdade. E no final, você já fala, olha, então faz sentido para você, imagina o seu filho, a sua filha, sendo a oradora da turma, por exemplo. Eu tenho um vídeo da Fernanda aqui que é mortal, que ela todas as crianças, por exemplo, lendo na formatura, 10 anos de idade, 11 anos. Fernanda é a filha dele. Isso, a Fernanda é minha filha. E ela, no meio do palco, nem os professores, então eu uso esse mesmo argumento. Ó, você vê que nem os professores, o professor falando aqui no púlpito aqui e lendo o discurso, olha a minha filha. Solta. Aí ela solta e Mentira. fala. Não, eu vou pegar 10 segundinhos só pra mostrar aqui pra vocês falarem assim, cara, eu vou botar meu filho. Então, eu faço a pessoa, no pitch, eu faço ela imaginar como vai ser a vida dela com essa habilidade e como vai ser a vida dela sem essa habilidade. Presença de palco. Aí eu mostro os outros, ó. Como é isso? Prova social. Prova social. Isso, na verdade, é prova. A prova social é um depoimento. É de alguém que viveu aquela... Isso é uma prova. Eu tô provando pra vocês. Agora, você duvida que a comunicação é importante? Funciona. Você gostaria que seu filho tivesse essa desenvoltura? Olha aqui. Matou. Nossa. Entendeu? Então, assim, é sobre isso. É isso que eu ensino pro seu Excelente. filho, que eu vou ensinar pra sua família, para qualquer criança que chegar aqui, essa é a minha missão. É desenvolver a comunicação e a criatividade.
Faz sentido, Rosino, pra você? Total sentido. Paty, faz sentido pra Entendi, você? não. Eu não tô falando que ele é vendedor. É o melhor do Brasil. Então é justamente isso, assim, que a gente falou de cadência. Quando a gente sabe qual lugar certo vai botar, o que vai falar naquele momento, porque não adianta você pular processo, falando aqui do nosso mestre Rosino. Cara, grande oportunidade. Se ela não vê que comunicação é importante pra ela, adianta eu mostrar esse vídeo da Fernanda, ela vai falar que legal. Ela tem que querer. Ela tem que querer. O ser humano tem que querer algo. E a grande sacada é essa, é entrar na cabeça de forma racional, mas acessar as emoções. Perfeito. E aí volta ele querendo. Aí dá certo. Pra gente fechar essa conversa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui da importância da mentoria e do RH. Vamos começar com você, Paty? Puxa vida. Pra quem? Para esse empresário que está aqui nos assistindo, que ele precisa realmente atentar, acordar, que é uma parte muito importante. Na verdade, assim, eu vou ser um pouco tendencioso aqui, mas eu acho que é uma das partes mais importantes. Para mim são as pessoas. São as pessoas. Sim, são as pessoas. sem Para mim, dúvida, como eu falei no sem começo do podcast, quem não entende de pessoas não entende de negócio e talvez não entenda de casamento, não entenda de vida, não entenda de Perfeito. quem não entende de Exatamente. pessoas, porque tá o tempo inteiro socializando, tá com pessoas, conversando, trocando ideias, resenhando, como os jovens falam hoje em dia. Então, assim, fala da importância de um RH para uma empresa performar. Primeiro eu entendo assim, se o empresário ele ainda está de portas abertas depois de uma pandemia e continua conseguindo sustentar a família dele, ter qualidade de vida e ser feliz com o que ele tem através do trabalho dele, imagina como seria se ele tivesse um olhar especializado para as pessoas que fazem acontecer, juntamente com ele. Transbordar o que ele tem de bom, desenvolver o que falta nele e também nas pessoas. Onde isso poderia chegar? Caramba. Né? Então são famílias que também dependem da empresa dele, que não só se alimentam, mas o futuro delas pode ser plantado justamente por ele. Elas podem até não ficar com ele para o resto da vida, mas é o legado que ele vai deixar nessas famílias. E a diferença que ele fez durante aquele período. Então, além de um resultado muito mais exponencializado dentro da empresa, minimamente para tirar ruído de comunicação, tirar conflitos entre pessoas, trabalhar de uma forma mais leve e mais inteligente, fazer menos força e usar mais estratégias, já vai ganhar por aí. Mas, além disso, ainda tem a questão do legado. Essas pessoas aqui, por serem desenvolvidas por uma empresa estruturada, bem preparada, que tem um olhar para pessoas, processos e recursos tecnológicos, com certeza elas vão falar, puxa, eu passei por aquela empresa, eu aprendi muito com fulano, com Beltrano, sou grata àquela empresa. E isso reverbera como algo que volta para ele, né? Então deixa o legado, a pessoa vai em algum momento ou até fica, mas é muito mais do que apenas ganhar dinheiro. Caramba. Bora, Rosino, vamos lá. Mentoria, importância pra gente. Deixa uma mensagem pra esse empreendedor aí que tá lá no desespero ali, que a última linha ali do né? que eu faço. A última linha do DRE é tão triste, é tão temida. Tão temida a última linha do DRE. Então, quando a gente fala de mentoria hoje, muitos empresários hoje, eles não conseguem nem entender qual é, de fato, o real papel dele dentro da empresa. Caramba. Então, o que a gente tenta trazer à consciência? O papel do dono da empresa, do CEO, o que é? É pensar estrategicamente. Só que se eu estiver envolvido no operacional, eu não consigo fazer isso. Legal. Então, hoje a consultoria vem para estruturar, criar essa estrutura de operacional para que ele consiga fazer a gestão da empresa dele. Ele só consegue fazer isso se eu tiver equipes bem treinadas, equipes capacitadas, processos estruturados e a pessoa certa no lugar certo. Caramba. Então, se eu tenho líderes, se eu tenho gestores nas posições corretas que me deem a segurança e a tranquilidade de pensar no futuro da minha empresa, é diferente. Sim. Porque normalmente o empresário está com uma empresa que ela não está estruturada, ela não tem processo desenhado, ela não tem o RH. O que acontece? Sobrecarrega ele tem que estar na operação no dia a dia, ele tem que estar fazendo a empresa dele rodar e ele ainda tem que pensar no estratégico que muitas vezes ele não consegue, por isso que ele não consegue crescer. Então hoje, o que a gente faz? Capacita essas pessoas para que elas estejam no lugar certo, a gente desenha uma estrutura operacional que funcione. Para quê? Para que o dono da empresa consiga pensar em crescimento, em futuro, estratégias novas. A gente tá junto dele. E muitas vezes a gente assume esse papel de CEO, porque muitas vezes ele não sabe nem como fazer. Então esse é muito o papel da mentoria, é dizer o que ele precisa fazer no momento correto. Então hoje... Acompanhar passo a passo. Acompanhar passo a passo e muitas vezes até assumir a função, que eu acho que é o mais arriscado, né?
E assumir o papel no lugar dele, porque muitas vezes ele não sabe nem como tomar aquela decisão. Aí você precisa mostrar como faz. Exatamente, de uma E forma depois racional, forma numérica, porque eu não estou fazendo uma promoção só porque eu confio naquele colaborador. Ele tem competência para estar ali? O número dele mostra que ele pode estar ali ou não? Uau. Porque não adianta eu contratar alguém porque ou ele é meu parente, Meu ou ele é meu amigo, mais barato. ou é mais barato, ou eu confio nele. Ele vai dar o resultado que se espera para aquela função, para que a empresa cresça. Ele vai trazer o número que eu preciso para eu dobrar a minha empresa de tamanho esse ano. Senão não adianta. Aí é emocional e aí eu não gosto dessa gestão emocional. Legal. Eu gosto da gestão estratégica baseada em números e indicadores. Então, a primeira conversa que eu tenho com o gestor é: traga-me os números. Eu preciso saber o que de fato está acontecendo na empresa dele. Que é isso, galera? Que aula foi essa? Rosino, tô Obrigado, muito Marcão. feliz. Paty, Obrigada mais uma vez. cara, muito obrigado por essa Vamos estar aula, aqui por com essa... Nossa, eu digo mesmo, gente, que é isso? A Paty já me acompanha há muito tempo, o Rosino entrou agora nesse processo junto, agora virou um grande amigo, mas eu sou muito grato, inclusive vou deixar esse depoimento aqui para essa câmera de cá, que a Paty e a 1001 Soluções, eu tenho mais contato com a Paty, hoje eu estou tendo bastante contato com o Rosino, mas ela realmente, essa parte de pessoas, de botar a pessoa no lugar certo, de triar, porque a gente falou aqui só sobre a parte, muito conteúdo técnico, muita coisa boa, mas tem uma coisa que talvez você não esteja percebendo, que é o seu tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, se você tem pessoas boas do teu lado, uma grande equipe, você está economizando vida. Porque às vezes a gente fica estressado ali, sem saber o que fazer, por conta disso aqui, gente. Por conta de uma pessoa que ela não devia estar deveria estar na tua empresa. E tem pessoas que deveriam sim, mas elas estão no lugar errado, fazendo coisas erradas, e a gente não consegue metrificar. E esses dois são geniais nessa atividade, que é o recursos humanos, tão importante, tá? Então, assista esse podcast, bote em prática e entre em contato. Redes sociais, 1001 Consultoria, nosso Instagram, só seguir lá. arroba MILLI Consultoria. 1001 Consultoria. Consultoria. Isso, gente, ó, eu indico, de olhos fechados, indico, e não só indico, como indico e uso, Contrato. tá? Gente, grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!